estarmos servindo a Deus e adorando ao Senhor, uma vez nós vamos adorar a Deus ouvindo a palavra dEle. Nós sabemos que é uma das maneiras mais lindas e mais preciosas, de nós expressarmos a nossa adoração a Deus, é justamente estarmos atentos àquilo que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Ok? Então coloca aí para mim, por favor, a nossa mensagem. Eu queria justamente mostrar para vocês nessa noite algo que eu tenho certeza que vai ser precioso para a sua vida, porque tem tantas realidades maravilhosas. A gente não vai nem poder, é claro, estar assim, trazendo uma exposição de todos os textos que nós vamos ler juntos, porque eu trouxe realmente bastante fundamentação bíblica, para essa realidade. Olha só o tema da mensagem aí, A única e definitiva provisão de Deus. Ouviram isso? A única, olha só, nós vamos mostrar pela palavra de Deus que só há uma e definitiva provisão de Deus para as nossas vidas. No primeiro momento, talvez isso possa soar meio estranho, diante de tantas ações maravilhosas do Senhor, que nos favorecem no nosso dia a dia, em todas as áreas de nossa vida, mas a Bíblia deixa claro para nós que há uma única e definitiva provisão do Senhor para as nossas vidas, e o que nos dá respaldo a isso também é lá em Gênesis 22, vai para lá, Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 6. Gênesis 22, a partir do versículo 6. Diz então a palavra de Deus: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo, ou na verdade um instrumento que iria fazer o fogo acontecer, E o cutelo. Assim, Abraão e Isaque caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Versículo 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar, para sacrificar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá, Jeová Jirê. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Eu queria que você prestasse bem atenção naquilo que eu coloquei aí, ou ali no nosso slide, para que você compreenda por onde ou a via, qual é a via que o Espírito de Deus ele quer nos conduzir nessa noite, para estabelecer realidades da fé
através da revelação da palavra dele. Porque, perceba, a única citação bíblica de Deus ou o Senhor proverá está associado com substituição. A única vez que a palavra de Deus, num texto bíblico, cita esse nome de Deus, Deus proverá, o Senhor proverá, Jeová Jirê é a mesma coisa, está totalmente associado à substituição. E substituição aí é aquele cordeiro, e mais precisamente o carneiro, tomando o lugar de outro. E nesse caso aí, evidentemente, é Isaac. Então, o termo substituição na Bíblia, em toda a palavra de Deus, está sempre associado a um inocente que não fez nada contra ninguém e que toma o lugar de alguém que estava condenado à morte, à destruição. Então, a única vez, eu quero repetir e enfatizar, porque essa vai ser a nossa via aqui, juntos, para entendermos uma realidade bíblica, que Deus só tem uma e definitiva provisão para a sua vida. Porque a palavra do Senhor, na única citação na Bíblia, que se refere a Deus como aquele que provê todas as coisas, associa essa provisão a uma substituição, quando outro toma o lugar de uma pessoa. Então a gente já começa a entender algumas coisas, e precisamos crescer nesse entendimento. O termo, o Senhor, ou os termos, o Senhor proverá, que é um nome composto, na verdade, do próprio Senhor, para revelar quem Ele é para nós, o Senhor que provê cada uma de nossas necessidades, Jeová Jirê, traz a ideia de total dependência em Deus e na sua única e definitiva provisão. Quando Abraão falou para o seu filho Isaac, naquele questionamento que ele fez para ele, pai, é o seguinte, olha, a gente tem a lenha, a gente tem o fogo, ou material para produzir o fogo, a gente tem cutelo, mas olha só, está faltando o cordeiro para o holocausto. E aí Abraão então diz para o seu filho, Deus proverá para si. Olha que coisa interessante. Não era para Isaac propriamente dito, mas para si. Porque aquele que substitui, na verdade, está pagando um preço para Deus, para que outro seja beneficiado. Então, o Senhor proverá traz a ideia de total dependência em Deus e na provisão dele. Então Abraão estava falando, filho, eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa, eu sou totalmente dependente de Jeová Jirê. Deus falou para eu fazer algo, mas eu sei que também eu estou debaixo de uma promessa, que você seria o meio pelo qual a terra, as famílias da terra seriam abençoadas. Então, conforme Hebreus 11 nos fala, mesmo que você morra, Deus vai te ressuscitar. Olha que coisa linda. Mesmo que eu tenha, que evidentemente não era literalmente o que Abraão estava falando para o seu filho ali, mas é claro, no contexto bíblico é exatamente isso. Mesmo que eu tenha que te sacrificar para obedecer a Deus, uma coisa eu sei, a promessa não vai deixar de existir, porque aquele que promete é o Todo-Poderoso que é fiel para cumprir, porque nada pode frustrar os planos que Ele mesmo determina para as nossas vidas. Então Deus proverá, Isaac. O fato é que essa realidade de você fazer uma confissão de fé em relação a quem Deus é para você, tem que trazer para a sua própria vida uma expressão clara de que você confia, você depende, você se descansa totalmente em quem Deus é e na única e definitiva provisão que Ele tem para a sua vida. Olha que coisa maravilhosa. A providência veio de quem? Veio de Deus, gente. Ou vocês acham que aquele carneiro, ele ficou preso, aqueles arbustos ali, de uma forma coincidente? Claro que não.
Foi Deus que proveu, porque quando você confessa com a sua boca, cheio de fé no seu coração, quem é Deus para você, você pode esperar, a provisão miraculosa vai vir. E foi o que aconteceu. Não teve origem, olha só, o carneiro não teve origem em Abraão, não foi ele que trouxe a provisão, foi Deus mesmo, e nem foi algum outro homem, nenhum auxiliar de Abraão, foi o próprio Deus. Veja que coisa maravilhosa, o próprio carneiro queria ser sacrificado no lugar de Isaac. Para Deus é ele mesmo que provê. A provisão que Deus tem para a sua vida vem dele mesmo. Vem dele mesmo. A única e definitiva provisão de Deus para você vem de Deus. Não está baseado nas possibilidades humanas. Está baseado nas possibilidades infinitas e ilimitadas do Deus de toda a provisão. É essa fé maravilhosa que nos conduz a esse descanso, a essa confiança que Deus quer instalar de uma vez por todas em nosso interior. E é isso, nós precisamos confessar, não simplesmente como uma declaração vazia ou mecânica, porque alguém disse para você fazer, mas como fruto de uma convicção de fé, de uma certeza de fé. Deus é o que a Bíblia diz que Ele é. As provisões reveladas na palavra do Senhor é exatamente o que Deus tem para a minha vida. Então eu dependo dEle para que eu seja suprido nele. Gente, isso é graça. Nada mais, nada menos do que graça de Deus. E deixa eu te dar uma definição de graça. Graça é a livre decisão. É a livre o quê, gente? É a livre decisão. Graça não vem de uma decisão de homem algum. Graça não vem por uma pressão sobre Deus, porque Deus não é pressionado por ninguém e por nada. Graça é uma livre decisão ou iniciativa de Deus em demonstrar o seu favor, o seu favorecimento, pela incapacidade do homem de obter essa mesma graça ou esse mesmo favor. Você não tem condições por si mesmo de obter, se apropriar, viver, experimentar a graça que vem de Deus. Na verdade, a graça é algo que tem origem no próprio Deus. Por isso que Jonas, capítulo 2, versículo 9 diz: a salvação pertence ao Senhor. É dele. Tudo que está incluído na salvação vem de Deus. Toda a graça vem de Deus, justamente pela deterioração do coração humano. E quando a graça chega em nós, o favor de Deus chega em nós, nós temos uma clara compreensão a quem nós estamos seguindo. Nós estamos seguindo um Deus que é santo, um Deus maravilhoso, um Deus provedor, um Deus sustentador, um Deus fortalecedor, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que muda a história de pessoas, não durante um período, mas por toda a eternidade. Um Deus que tem planos maravilhosos, perfeitos, justos para cada um de nós, porque a gente decidiu simplesmente crer que Ele é a origem da própria graça. A graça não vem de nós, foi Deus que proveu o carneiro. Deus proverá. E assim que o carneiro foi provido para o holocausto, Abraão chamou o monte Moriá do o Senhor proverá. E até os dias de Moisés, quando ele escreveu o Gênesis, ainda se chamava aquele monte do Senhor proverá. Minha gente, quando o Senhor se revela a você, Ele marca a história da sua vida. Não tem como. Você está selado, aleluia. Você está selado, sabe? É um altar levantado no seu coração. Se Deus manifestou a graça e por isso veio a provisão dele para a sua vida, eu quero te dizer, há um altar no seu interior que ninguém mais pode tirar esse selo. Você está marcado com o favor de Deus hoje e na eternidade. Isso é graça. Jirê, Jeová Jirê ou Jiré. Na verdade, está falando de ver e prover. O termo Jirê
está associado a ver e prover também. Mas quando você vai estudar um pouco mais a fundo o termo jirê, que é uma palavra que tem origem hebraica, você vai ver que ela está muito mais associada com o que é visto. E o que a gente aprende disso? Quando a gente então compõe, quando a palavra de Deus, é claro, ela mostra que Jeová, o Senhor, é aquele que provê. O Senhor vê a sua necessidade e traz a provisão segundo a sua necessidade. Por isso que jirê ficou associado também a prover. Mas o termo jirê está muito mais associado àquele que vê algo, aquele que foi visto inclusive. Então Deus vê a tua vida, Deus vê a tua história, e eu quero só te lembrar que para Deus nada é impossível. Deus vê as suas necessidades, e o que Ele faz? Ele provê. Ele viu, Ele provê. Ele viu e Ele provê. O Senhor olha e provê. Tantas vezes eu e você ficamos frustrados em ver situações e que a gente não pode trazer uma provisão, uma solução, mas nós estamos falando de um Deus todo-poderoso e infinito, que vê e faz a coisa acontecer, aleluia, trazendo provisão. Jeová Jirê, o Senhor verá e proverá, ou providenciará. É esse o Deus que nós servimos. Se você está em Cristo, se você nasceu de novo, se você invoca o nome do Senhor, eu quero te dizer, esse é o teu Deus, que olha para você e traz a provisão segundo a sua necessidade. E só existe uma única e definitiva provisão. Quero que você associe o tempo todo como provisão, como algo único. E a gente pode, a partir de agora, entender algo. Jesus fez essa declaração. João, capítulo 8, versículo 56. João 8, 56, está ali, olha. Abraão, o Senhor Jesus, num embate com os fariseus, ele diz para eles: Abraão, vosso pai, em termos físicos, de descendência física, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Dorme com esse barulho. Abraão viveu mais de 1000 anos antes de Jesus nascer, mas muito mais do que 1000 anos antes de Jesus nascer. Coloca 1500 anos aí, para mais. Só que Abraão um dia viu Jesus. Olha, Gênesis capítulo 20, versículo 7, é a única vez que alguém é chamado de profeta em Gênesis. E quem é chamado de profeta? Abraão, que tinha autoridade divina de orar por alguém, e esse alguém ser sarado, abençoado pela sua oração. Graças a Deus que essa autoridade foi estendida hoje a todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Mas Abraão era um profeta de Deus, e numa visão no espírito, numa visão no coração, numa clara revelação de Deus, ele viu Jesus Cristo. Que quando ele falou, Deus proverá, e Deus proveu mesmo. E aí então, depois da provisão, ele falou, o Senhor proverá de fato e de verdade, não só hoje, para que meu filho não morra, não seja sacrificado, mas quando o Messias vier, ele vai trazer uma oferta que vai cobrir uma multidão de pecados, de tal maneira que todos aqueles que creem, que estavam condenados à morte, à desgraça, à miséria, ao sofrimento, à angústia, à desesperança, serão providos com uma só pessoa, Jesus de Nazaré. Quando Deus proveu para Abraão um carneiro, Abraão, como profeta no seu espírito, e Jesus deixou isso muito claro, viu o Senhor Jesus, viu o Senhor Jesus, viu o Senhor Jesus. A única e definitiva provisão que Deus tem para você é Jesus, o Senhor da glória, meu irmão.
E eu vou te explicar desde já por quê. Porque em Jesus você é salvo, em Jesus você é liberto, em Jesus você é curado, em Jesus você é restaurado, em Jesus você vive um novo tempo, em Jesus você tem uma paz que excede a todo entendimento, em Jesus você é justificado, em Jesus você é santificado, em Jesus você tem autoridade sobre o inferno, em Jesus você pode curar enfermos, em Jesus você pode se levantar num tempo de dificuldades e falar: eu sei em quem tenho crido. Em Jesus a vitória sempre é certa, em Jesus você é livre do inferno, em Jesus você tem cura divina, em Jesus você tem graça, em Jesus você tem alegria, em Jesus você tem tudo. Jesus é a tua satisfação e a tua provisão em Deus. Eu vi o Messias. Percebe isso? Eu vi o Messias, eu vi Cristo. E Jesus disse isso para as pessoas da sua época. Abraão já tinha visto o Senhor. Graças a Deus que Abraão estava vendo o Messias que viria. Nós olhamos para 2000 anos atrás e declaramos e confessamos com a nossa boca: o Messias já veio. Eu estou abundantemente provido. Nada me falta. Quem tem ousadia para dizer isso nessa noite? Só alguns. Quem tem intrepidez para dizer: eu sou plenamente provido? Mas pastor, farta isso, farta aquilo outro. Mas meu irmão, quem te falou que a falta ou a tua suficiência está naquilo que você não tem? Quem te falou isso? A tua suficiência não está naquilo que você não tem ainda, que você anseia, deseja, sonha, se for de fato vontade de Deus. Mas a tua suficiência não está naquilo que você não tem, está naquele que você tem, Cristo Jesus, o Senhor da provisão. Aleluia. Gente, isso aqui aquece o nosso coração. Dá até vontade de cantar. Amém. 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 Cantem todos. Amém. Vai lá. Amém. 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 Cantem todos. Oh, aleluia. Amém. 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 Uhul! Eu não tenho suficiência naquilo que está fora de mim. Eu tenho provisão e suficiência porque Jesus está em mim. Glória a Deus. Aleluia. Pronto. Jesus Cristo é a única provisão de Deus. Jesus Cristo é a única provisão de Deus. Não espera outra coisa, não. Se você está esperando algum sinal externo para crer, se você está esperando uma circunstância mudar para crer, se você está querendo tocar em alguma coisa para depois você crer, então você está no caminho da incredulidade. Porque o caminho da fé é você saber, se você tem Cristo, o Messias, você tem a provisão plena que Deus estabeleceu e determinou para a sua vida. Quem pode dizer amém de novo? Jesus Cristo é a única provisão de Deus para você. Jesus Cristo é a única provisão de Deus para você. Jesus Cristo é a única provisão de Deus. Acho que eu vou falar isso mais umas 355 vezes. Jesus Cristo é a única provisão de Deus para você. Jesus Cristo é a única provisão de Deus para você. Jesus Cristo é a única provisão de Deus para você. Meu irmão, não fica um demônio sequer, não fica uma barreira sequer, não fica uma muralha. E por falar nisso, quem está firmado nas muralhas de Jericó, diga amém. Processou?
Processou, por isso que você está rindo, né? Quem está firmado na rocha viva que é Jesus Cristo, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Glória a Deus, é isso aí, garoto. É nele. Tudo é por ele, para a glória dele, por meio dele. Não tem jeito. Então, eu queria mostrar para vocês que o Evangelho de Deus não é uma simples mensagem a respeito de uma boa notícia de Deus a seu favor. Nem a seu favor que está aí no gênero pela internet. O Evangelho, as boas novas de salvação, na verdade, não é uma mensagem propriamente dito. Eu quero te provar, através de Romanos, capítulo 1, dos versículos 1 a 6, que o Evangelho de Deus é uma pessoa. Vai lá. E que essa pessoa, inclusive, é a única provisão e definitiva, provisão de Deus para a sua vida. Minha gente, quando a gente abraça esses fundamentos, essas realidades tão simples e ao mesmo tempo tão profundas, tão gloriosas da fé, nada mais vai te abalar. Nem aquela pessoa que pisa no teu calo, que aperta o machucado, que a ferida está aberta e vai lá justa. Não, você abençoa. Porque nós não vivemos por aquilo que a gente sente. Nós não vivemos de acordo com as circunstâncias. Nós vivemos por causa de uma pessoa que é o fundamento e a rocha da nossa fé. Romanos capítulo 1, olha, coisa linda esse texto. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o quê, minha gente? Separado para o Evangelho de Deus. Agora ele vai começar a discriminar o que é esse Evangelho. Ele diz, o qual foi por Deus, o Evangelho dele, outrora, anteriormente, prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, inclusive por Abraão. Lembram? João 8,56? Abraão me viu e se regozijou nisso. Então a gente vê, desde Gênesis 3,15, o próprio Deus profetizando que a semente da mulher iria pisar na cabeça da serpente. Você vai vendo que inclusive todos os rituais cerimoniais e leis que Moisés, pelo Espírito de Deus, estabelece para Israel, aponta para Cristo Jesus. Você vê Isaías profetizando no capítulo 53 e tantos outros capítulos a pessoa de Jesus Cristo. Você vê Ezequiel falando de uma nova aliança. Você vê Jeremias falando a mesma coisa. Você vê Zacarias, o profeta Zacarias, hein? Não é dos trapalhões não. O profeta Zacarias revelando a volta de Jesus em glória, o Messias. Toda a palavra de Deus, os salmos, Davi e os outros salmistas profetizando a respeito de Cristo. Então, Paulo estabelece algo claramente aqui, olha, esse evangelho já tinha sido proclamado, aleluia. Paulo não estava inventando um outro evangelho, ele estava dizendo, esse evangelho se cumpriu numa pessoa. Tudo que foi profetizado a respeito do Messias já se cumpriu. Porque ele diz, olha, que o Evangelho de Deus, que havia sido prometido por intermédio dos profetas de Deus, nas Sagradas Escrituras, no caso aqui especificamente do Velho Testamento, com respeito a quem, gente? Com respeito a quem? A seu Filho. Ou seja, Evangelho de Deus é a respeito do Filho de Deus. E quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus é o Filho, no sentido dele ter a mesma natureza do Pai. Qual é a diferença do Filho para os filhos? O Filho é Deus, aleluia. No singular, o Filho é Deus. Os filhos se tornaram novas criaturas por ter crido no Cristo vivo, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso que se encarnou. Compreende isso? Quando a Bíblia fala no singular, evidentemente, a respeito de um filho, está se referindo àquele que tem a mesma natureza do Pai.
E quando nós cremos em Cristo, nós passamos a ser simplesmente participantes da natureza divina. Nós não somos Deus, e nós não somos filho no sentido de termos a mesma natureza de Deus. Nós nos tornamos filhos por termos crido no Filho de Deus, e por isso o Espírito de Deus está em nós, e a gente então passa a ter a participação, sermos participantes da natureza de Deus em nós. Uma vez que Jesus entrou na minha vida, que o Espírito de Deus transformou o meu homem interior, eu me tornei uma nova criação, e agora templo do Espírito Santo. Aonde eu vou, demônios têm que sair. Eu vou repetir, aonde eu chego, demônios têm que sair. Eu quero só te dar uma boa notícia. Isso não é privilégio só para pastor não, meu filho. Isso é privilégio para todos que são filhos de Deus. Aonde você chegar, demônios têm que se dobrar àquele que está em você. Você é o tabernáculo móvel de Deus na terra. Você é templo de Deus. O Senhor está em você. 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 Uma vez que agora você participa da natureza de Deus, você não é como Jesus em relação a ter a natureza absoluta de Deus. Você agora é filho de Deus, no sentido do Espírito de Deus habitar em você e te tornar uma nova criatura. Por isso, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Está vendo? É a respeito dele, é a respeito do Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Por quê? Da descendência de Davi, porque justamente isso gera uma promessa que Cristo iria reinar para sempre, primeiro sobre o seu povo, a igreja, e depois sobre todas as nações da face da terra. Na verdade, é claro, ele já domina, ele governa. Estou falando de um reinado no coração, mas vai chegar um dia que o Senhor não só reinará no coração do seu povo, mas ele vai reinar em poder sobre todas as nações, e todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar, querendo ou não, que ele é o Senhor. E foi, versículo 4, designado, declarado, confirmado, tudo a mesma coisa. Filho de Deus aqui é divindade. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus não é mais um. Jesus é o Deus Todo-Poderoso que se encarnou. Ele é Deus, por isso que Ele pode te salvar perfeitamente. Por isso que Ele pode fazer coisas que só Deus pode realizar na vida de alguém, porque Jesus é Deus. Ele foi designado, confirmado, declarado como Filho de Deus, através do que a Bíblia fala? Segundo, ou foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade. Gente, Jesus só ressuscitou dentre os mortos porque Ele viveu uma vida perfeita aqui na terra. Jesus só pôde morrer na cruz do Calvário e levar sobre si as nossas transgressões, maldições e, glórias a Deus, também as enfermidades, porque Ele viveu perfeitamente aqui na terra. Você não foi salvo somente, por assim dizer, pela morte e ressurreição do Senhor. Você foi salvo também pela vida, porque Jesus só pôde morrer numa cruz porque Ele viveu de forma perfeita. Espírito de santidade fala de perfeição absoluta até no pensar e no sentir. Por isso que o Pai aceitou a oferta dele e derramou sobre ele o poder do Espírito, e Jesus voltou à vida, porque ele viveu perfeitamente, e agora ele gera filhos que vão ressuscitar juntamente com ele, espiritualmente dizendo. Gente, aqui entre nós, o Evangelho é lindo, não é? Porque o Evangelho é uma pessoa. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Gente, se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, ele seria mais um mártir. Mas Jesus não foi mártir. Eu quero só te dizer o seguinte: Jesus não foi colocado na cruz pelos homens. É claro que ele se utilizou de circunstâncias até humanas para ir à cruz, mas eu quero te dizer que Jesus, ele deu a sua vida voluntariamente, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele só se pode tornar Jesus o Salvador, o Cristo, o Libertador, se Ele também for o seu Senhor. Quando você se submete a Ele totalmente.
E o versículo 5 fala, por intermédio de quem viemos a receber o que, gente? Graça. E no caso específico de Paulo, o apostolado por amor do seu nome. Para o que, minha gente? A obediência por fé. Escuta, graça não nos conduz à libertinagem. Tantos outros textos maravilhosos da palavra do Senhor. E aqui está mais um que associa a graça à obediência por fé. Obediência por fé não é só acreditar a respeito de Cristo. Obediência por fé é se submeter ao Cristo que te salvou. Então, quando você recebe a graça de Deus, você manifesta e expressa obediência em amor àquele que te salvou, te libertou. Você quer seguir Cristo até o fim da sua vida, porque foi Ele que pagou o preço por você. O diabo, o maligno, não pode mais te tocar. Você está debaixo da graça, do favor, da vitória, da bênção celestial da parte de Deus sobre a sua vida. Então, quando você recebe essa graça, você quer obedecer a Deus. Você quer obedecer a palavra fé, aqui é o conjunto de todas as revelações a respeito do Cristo vivo. Você quer seguir a palavra, você quer seguir o que Jesus disse para você seguir, você quer seguir o que os apóstolos falaram para você seguir, porque eles foram inspirados pelo Espírito de Deus para estabelecer a vontade do Pai para a sua vida e para a nossa vida. Então, graças a Deus, graça sempre nos conduz à obediência por fé. Se você ouvir outro evangelho contrário a esse, esquece, é justamente o outro evangelho. Versículo 6, ou ainda o 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Minha gente, eu sou de Jesus. Quem é de Jesus aí? Meu irmão, isso é uma das maiores confissões de fé que você pode declarar no seu dia a dia. Não tem inferno, não tem poder, não tem circunstância que pode te abalar. Eu não estou falando que não possa gerar angústias, decepções, frustrações, tristezas. Não estou falando isso. Eu estou falando que não pode te abalar quando há uma confissão na sua boca. O Senhor é o meu Deus. Eu pertenço a Ele, eu não pertenço mais ao diabo, eu não pertenço mais aos valores e princípios desse mundo, eu não pertenço nem mais a mim mesmo, eu tenho agora um Senhor que governa a minha vida. Meu irmão, quando você tem uma confissão clara de fé no seu dia a dia, a respeito de quem você é, se você é de Jesus, você tem que declarar todo dia, eu sou de Jesus Cristo. Porque quando você confessa com a sua boca aquilo que você crê no seu coração, evidentemente expressando isso através de atitudes e comportamentos também, o diabo não pode mais te dominar. É confissão perseverante. É assim que eu e você temos que viver. Então, em primeiro lugar, o evangelho de Deus é uma o quê, gente? Pessoa. Agora eu queria dar um mergulho em Hebreus com vocês. Vá lá para o capítulo 9 de Hebreus. Se o evangelho é uma pessoa, que é a revelação do próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, eu quero te dizer, a gente não vai ter tempo, é claro, para fazer uma exposição dos textos que a gente vai ler agora, mas nós vamos pelo menos ler, para compreender algumas realidades maravilhosas, tudo em Hebreus. Vá lá, Hebreus capítulo 9, versículo 24 a 28. É muito bom essa coisa, né, gente, de Bíblia digital, né? Mas nada substitui barulhinho da... Hein? Eu não troco. Hebreus 9, 24. Quem está aqui ainda, diga amém. Amém. Graças a Deus. Então a Bíblia diz aqui, olha... Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Que seria, na verdade, essa figura, aquele tabernáculo construído pelo povo de Israel. Mas ele não entrou num tabernáculo, num santuário feito por mãos, porém, no mesmo céu. Então está falando de um tabernáculo, um santuário celestial.
Foi lá que ele entrou, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio, como acontece ou como acontecia na velha aliança. Todo ano o sacerdote tinha que ir lá e oferecer sacrifícios. Mas a Bíblia fala que o Senhor, ele ofereceu-se uma só vez. O versículo 26 fala: ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos da vinda, da obra de Jesus Cristo, da sua morte, da sua exaltação em glória, se manifestou uma vez por todas, para o quê, minha gente? Para aniquilar. Gente, eu amo essa palavra aqui, olha. Aniquilar é uma destruição definitiva. Aniquilar pelo sacrifício de si mesmo, o quê, gente? O pecado. Sabe por quê? Porque pecado aqui não são atitudes, é uma natureza. O Senhor destruiu uma natureza antiga, velha, tendenciosa à rebelião e gerou em você uma nova natureza. Isso aconteceu pelo sacrifício de Jesus Cristo. E o versículo 27 fala: e assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse versículo 27, abrindo um parênteses, ele arrebenta com toda a teoria da reencarnação. Porque está escrito que está determinado o homem morrer uma só vez. Não tem várias mortes, há uma só morte. E quem não está em Cristo, depois da morte vem o quê? O juízo. E o versículo 28 então conclui dizendo: assim também Cristo, uma vez que ele morreu uma só vez, tendo se oferecido uma vez para sempre, glórias a Deus. Gente, o sacrifício de Jesus foi único e perfeito, porque a provisão do Senhor era única e definitiva nele. Uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. É claro, esses muitos aqui são todos aqueles que viessem a crer. Porque evidentemente que só recebem uma nova criação aqueles que creem e são santificados pelo sangue de Jesus. Aparecerá segunda vez sem pecado, porque ele viveu sem pecado, mas morreu com os nossos pecados. Mas ao terceiro dia ressuscitou e foi exaltado, e ele aparecerá sem pecado algum. Ele não vai vir mais como o cordeiro, ele vai vir como santo juiz para julgar todas as nações. Aos que o aguardam para a salvação. Salvação aqui está falando do ciclo final da salvação. Eu fui salvo em Cristo Jesus. Eu fui regenerado em Cristo Jesus. Eu estou sendo salvo no sentido de santificação. E eu um dia serei plenamente salvo, inclusive no meu corpo. Porque até o meu corpo um dia será transformado, glorificado, à semelhança do corpo ressurreto de Jesus. Minha gente, isso é evangelho. Glória a Deus. Gente, o evangelho é uma pessoa. E foi essa pessoa que nos libertou do poder do pecado pelo seu sacrifício definitivo e único. Terceiro, Deus, gente, isso aqui é demais. É porque a gente não pode falar isso, né? Diabo, dorme com esse barulho, que diabo não dorme, né? Mas eu posso falar, diabo, fica com isso na tua cabeça agora. Deus nos libertou do poder do diabo e da morte, gente. Hebreus 2:14, rapidamente, vai para lá. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Esse evangelho que é uma pessoa nos liberta do poder do pecado, porque ele tira a velha natureza e gera em nós uma nova natureza, santificada pelo próprio sangue dele. Mas a Bíblia também fala que ele nos liberta do poder do pecado, ou melhor, do poder do diabo e da morte, porque está escrito: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deles também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Não que o diabo deixou de existir, não é o sentido, é no sentido que o diabo não tem mais autoridade. O diabo não tem mais autoridade. Se você creu no Cristo vivo, no Cristo que morreu e ressuscitou, o diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Escutou, Joab? Não tem mais poder, não tem mais poder.
se levanta cada dia nessa confissão de fé, o diabo não tem mais poder, porque Jesus participou da minha natureza humana para me substituir lá naquela cruz, para que o diabo não tivesse mais poder, porque pela morte dele, ele destruiu o poder e a autoridade do diabo. Foi aí, minha gente, que a semente da mulher pisou na cabeça da serpente, tirou, aniquilou, destruiu toda a autoridade do diabo. Que os principados e potestades ouçam muito bem: nós somos de Jesus Cristo, nós fomos libertos do poder do diabo, e por isso, como consequência da morte, porque o diabo cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não venham crer no evangelho da glória de Cristo, para que eles venham receber a vida. Mas você um dia creu no evangelho de Jesus, e o diabo não pode tirar isso de você. É só você perseverar, vigiar, se comportar como alguém que de fato já foi liberto do poder do diabo, e como consequência da morte, porque está escrito no versículo 15: e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Minha gente, é o seguinte: só existe um que pode te libertar do poder do pecado e te libertar do poder do diabo e como consequência da morte. E esse um é a única e definitiva provisão de Deus, porque ele é a fonte de tudo aquilo que o Pai faz na sua vida. Ainda, quarto, não se preocupem, gente, a gente já está indo para o final, faltam só mais 20. Hebreus 4:14, vai lá, coisa linda, olha aqui. Que tal você essa semana aí, ou esses dias, ler Hebreus, hein, todinho, capítulo por capítulo. Tem gente que lê a Bíblia assim, um texto bonito, aí lê um versículo. Gente, uma das maneiras mais maravilhosas de você ler a Bíblia é ler livro por livro, porque a Bíblia vai se auto-explicando, vai se auto-interpretando para você. Então, fica aí essa sugestão para você ler Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, diz assim, olha: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, aqui está se referindo a nós, a igreja, que penetrou os céus, conservemos o que, gente? Firmes a nossa confissão nele, em Jesus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, graças a Deus. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, por isso que ele pôde nos substituir. Versículo 16: acheguemo-nos, portanto, como, gente? Confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, nós não estamos mais diante do trono de juízo, estamos diante do trono da graça, por causa da única e definitiva provisão de Deus para que isso acontecesse, termos acesso, coisa linda, irrestrito ao trono da graça. Nada pode me restringir ao trono da graça. Você ouviu isso? O diabo não pode mais te restringir. E se acontecer alguma falha, algum pecado, você tem que retornar para o caminho do arrependimento. Porque o Senhor, Ele pagou o preço para você ter um acesso irrestrito. Não há mais separação entre nós e Deus, se nós sempre andarmos de acordo com a nossa confissão de fé na pessoa de Jesus Cristo e no nosso procedimento. Não há e não há. Quinto, pela mediação de Cristo, estamos numa superior aliança, com base em superiores promessas, que nos faz compreender e viver a palavra de Deus. Graças ao Senhor, que Ele não só nos faz compreender a palavra, Ele nos capacita a vivermos o que está escrito. Olha só, Hebreus 8:6, vai lá. Veja, só há uma única e definitiva provisão da parte de Deus, que é Jesus Cristo, que é o próprio Evangelho. E é Ele que nos conduz a todas essas realidades maravilhosas da graça de Deus. E o quinto ponto que a gente pode mostrar é justamente essa mediação contínua de Cristo, que estabelece uma superior aliança,
com base em superiores promessas. E essa aliança em Cristo que nos faz compreender as verdades dele, para que nós, na capacitação do Espírito Santo, venhamos vivê-la. Olha que coisa linda. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança em relação à velha, instituída com base em superiores promessas. Gente, em relação à velha aliança, nós estamos debaixo de superiores promessas. Se Deus abençoava o seu povo no passado, muito mais. Muito mais. Por isso que Paulo falou que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Estamos debaixo de superiores promessas. Versículo 10. Porque aí ele vai explicar que aliança superior é essa, com base em superiores promessas. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu. Gente, a palavra de Deus foi imprimida, inscrita no nosso homem interior. À medida que nós nos voltamos para as verdades do Senhor, o Espírito de Deus imprime, sela, marca o nosso homem interior com as verdades da palavra de Deus. E o versículo 11 diz então, olha, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos que estão debaixo da nova aliança, é claro, me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Graças a Deus que agora Deus é um ser pessoal e vivo que eu conheço através da aliança que o Senhor instituiu, que é superior àquela que tinha sido instituída na velha aliança, portanto, ou por Moisés. E Hebreus 9:13, rapidamente, vai lá. Hebreus 9:13 e 14 também diz. Estamos falando sobre a única e definitiva provisão de Deus que está em Cristo Jesus, que nos traz todas essas realidades maravilhosas. E o versículo 13 diz assim, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, ou seja, o perdão de Deus sobre eles, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Na velha aliança, Deus perdoava, havia graça na velha aliança, hein? Mas só que a graça pelo sangue de Jesus hoje é infinitamente maior, é superior àquilo que eles tinham. Antes Deus perdoava, hoje Deus imprime, Deus sela o nosso homem interior com as verdades dele, a ponto de nós o conhecermos pessoalmente. E ainda, essa mesma ação maravilhosa de Deus nos faz servir ao Deus Altíssimo, nos faz viver para a glória dele. Eu quero te dizer que você está marcado com o sangue de Jesus, se você está em Cristo, e você tem toda a condição de viver para a glória dele. Não deixe ninguém e nada falar ao contrário, porque se você está na nova aliança, de fato, em Cristo Jesus, e recebeu a graça de Deus pelo Senhor, você está habilitado a viver para a glória de Deus. Glória a Deus, hein? Sexto, a obra redentora única e perfeita nos concede eterna redenção. Aleluia. Deus nos salva aqui e nos conduz para a glória eterna. Olha só o que diz Hebreus 9:12. Vamos ler mais uma vez o versículo 12. Depois a gente vai ler os outros versículos. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido o que, gente? Eterno o quê? Redenção. Graças a Deus, quando você coloca realmente a sua vida em Cristo, essa redenção não é temporária, passageira, ela é eterna. Versículo 15 ainda fala para nós, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa do que, gente? Da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Versículo 27 diz ainda, e assim como aos homens está
ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Estamos lendo mais uma vez esse texto. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para salvação. Glória a Deus, eterna redenção em Cristo Jesus, por causa da única e perfeita provisão de Deus através de Jesus. E finalmente, o sétimo. Agora, como que eu e você temos que proceder até entrarmos na glória eterna? Como que deve ser a nossa vida, o nosso cotidiano? Gente, a nossa vida cristã normal aqui na terra. Tem tantos ensinamentos e encorajamentos bíblicos, mas deixa eu ler para vocês esses versículos e você acompanha aí. Olha só o que está escrito. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, entre diante de Deus com ousadia e intrepidez, porque você não se baseia em quem você é, mas no Cristo vivo que ofereceu um sacrifício único e perfeito a seu favor. É com intrepidez mesmo. E o versículo 20 ainda diz para nós: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena, o que, gente? Certeza de fé. Esse é o teu procedimento diário. Não deixe ninguém tirar isso de você. Chegue-se diante do Senhor com intrepidez e com plena certeza de fé, ainda tendo o coração purificado da má consciência. É purificação todo dia, é santificação todo dia, através de um relacionamento vivo com Deus. Essa é a vida cristã normal. E lavado o corpo com água pura. O apóstolo aqui, ele está se referindo a uma figura que os sacerdotes faziam na velha aliança, de lavarem os seus corpos para então ministrarem ao Senhor. E nós somos lavados todos os dias no nosso homem interior pela palavra viva de Deus. Quem está compreendendo isso, diga amém. Então olha só, 23, guardemos firme a confissão da esperança, ou seja, dessa certeza absoluta que Deus, ele pagou um preço para uma eterna redenção, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você está compreendendo isso? Deus te sustenta em vida, traz provisão, graça, poder, capacitação, restauração, cura, por causa de uma única e definitiva provisão, o próprio Filho dele, Jesus Cristo. Versículo 24. Consideremo-nos também uns aos... Essa coisa de nós valorizarmos uns aos outros, é isso aqui. Para nos estimularmos ao amor e ao quê? As boas atitudes, aos bons comportamentos, às boas obras. Não deixemos, aqui olha só, gente, é o nosso comportamento diário, constante, permanente, de vivermos essas realidades, inclui também o que aqui? Não deixemos de congregar-nos, como infelizmente era o costume de alguns, para quem essa carta estava sendo dirigida. Antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Há manifestações de Deus que só acontece assim, olha, quando a gente está junto. Por isso que a gente tem que valorizar, gente, esse tempo de nós estarmos juntos. Qual é a conclusão que a gente chega? E você pode ficar de pé. Gálatas 4, 28, nos diz assim. Gálatas capítulo 4, versículo 28. Presta atenção nesse texto. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Sabe o que a gente aprende aqui? Nós somos filhos da promessa como Isaque, porque Cristo, ele morreu no nosso lugar. Nós nos tornamos descendentes de Abraão e das promessas como Isaque, porque da mesma maneira que Isaque não foi sacrificado, mas Deus proveu um carneiro para ser sacrificado no lugar dele, eu quero te dizer que você
hoje está aqui de pé por causa do sacrifício único e definitivo de Jesus Cristo. Portanto, Isaac, ele é uma figura da igreja. Deus não te chamou para ser sacrificado, Deus te chamou para te dar vida. Deus não te chamou para uma religião, Deus te chamou para uma experiência real e viva com Ele. Porque o preço já foi pago. Você não precisa comprar mais nada. O preço já foi pago pelo Senhor Jesus. Sabe de uma coisa? Eu quero orar pela sua vida agora. Você não precisa comprar a sua cura, as bênçãos, o favor de Deus, pagando alguma promessa, algum voto, ou até com seus recursos financeiros. Porque o sangue de Jesus já pagou todo o preço. Você, quem sabe que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você pode hoje entregar a sua vida e o seu coração ao Senhor Jesus. Você que já o fez, você pode ter mais uma oportunidade para confessar com a sua boca que você é dele e ninguém tasca. O inferno não pode mais. Você tem que declarar isso no seu dia a dia, tirar essa provisão que o Pai já te deu em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua verdade que nos liberta. Muito obrigado pela tua palavra linda e maravilhosa, esclarecedora, que gera em nós essa sedimentação poderosa, fundamentando a nossa fé numa pessoa, numa provisão, no teu evangelho que está firmado em Cristo Jesus nosso Senhor. Te adoramos, te engrandecemos, porque sabemos que Jesus, tu és o centro de tudo. Aleluia. Muito obrigado porque nós confessamos com a nossa boca hoje que tu és o centro da nossa vida. Te louvamos porque o diabo não tem mais poder e autoridade, nem a morte, porque mesmo depois, se o Senhor não voltar antes, se a gente for sepultado, um dia esse corpo será transformado e ressuscitará em glória. Te adoramos porque a tua provisão perfeita e gloriosa está no Filho. É só a gente crer nele, Pai, e o Senhor manifesta o teu favor e a tua graça às nossas vidas. Que essa crença maravilhosa e definitiva esteja em cada coração nessa noite, em nome de Jesus. E quem crê diga amém.